Os que ainda desejarem fazer as perguntas, é só preencher o papel, levantar a mão que o rapaz pega. Infelizmente, eu já tenho aqui um número considerável de perguntas e não será possível, pelo tempo, que o padre Paulo Ricardo responda a todas. Mesmo assim, após a conferência, essas perguntas todas serão encaminhadas a ele, de maneira que, se quiserem, podem escrever, talvez até igualmente deixando o e-mail ou algum meio de contato, e eu entrego ao padre Paulo Ricardo. Sabe vir uma resposta católica no meu site. Sobre o projeto mundializante da ONU e das fundações internacionais, uma vez que o processo de modificação da cultura das sociedades se dá em um prazo consideravelmente longo, o que leva os indivíduos por trás do projeto mundialista a investir numa agenda que eles mesmos não verão concretizada em seu tempo de vida. Se os de hoje já veem parte dessa agenda concretizando-se, aqueles que a começaram a formular décadas atrás morreram sem ver os frutos de seus esforços. O que move esses indivíduos? Dinheiro? Poder? Como um fim em si? Como eu disse, as intenções são muito difíceis de serem julgadas. Na realidade, conhecendo um pouco a alma humana, como alguém que é confessor já há 20 anos, eu diria o seguinte: esses homens e mulheres que lutam pela destruição da civilização ocidental, lutam pela destruição da moral judaico-cristã, pela destruição do direito romano, da cultura filosófica grega, essas pessoas que querem, enfim, destruir a civilização ocidental, são exatamente como nós. Ou seja, são feitos do mesmo barro que nós. E não é muito difícil nós os compreendermos. Nós somos pessoas que mudam. E nós, tentados que somos, muitas vezes somos tentados a fazer os mesmos pecados a cada vez por razões diferentes. Porque aparentemente bem intencionados, vaidosamente seduzidos, convencidos do controle populacional, depois começaram a ver que podiam usar o dinheiro para obter poder e mudar as pessoas. Quer dizer, nós vemos que o projeto, como diria o grande profeta Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante, mas continua na sua identidade diabólica, de tal forma que esse projeto tem uma alma, sim, mas talvez não seja exatamente uma alma humana, talvez seja um anjo decaído. Há uma grande quantidade de perguntas sobre a questão dos homens, que o senhor chamou de homens da igreja. Uma pessoa pergunta o que são os homens da igreja, se são padres, mas a maior parte das perguntas relacionadas a esse tema pergunta um pouco como a Igreja do Brasil está atuando contra esse projeto de Código Penal, particularmente no que diz respeito ao aborto e ao casamento homossexual. Bom, em primeiro lugar, a Igreja somos todos nós. E a Igreja verdadeira é aquela constituída pelos santos. Então, nós todos somos igreja, mas nem todos somos igreja 100%. Existe, por exemplo, dentro de mim, eu, Padre Paulo Ricardo, é uma confissão pessoal, mas é uma confissão óbvia. Acho que vocês imaginam isso. Existem dentro de mim continentes inteiros que ainda não são igreja. Ou seja, eu sou um homem que todos os dias precisa lutar por sua própria conversão. E a grande luta da igreja
está em nós sermos igreja cada vez mais. Infelizmente, nós não amamos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, 100% de nós, 100% do tempo. E existe uma única razão pela qual isso não acontece. Nós não queremos. Nós não queremos ser santos. E não tem desculpa para isso. Então, uma vez dito isso, dito que todos nós somos católicos fiéis e, de alguma forma, infiéis, cada um dos homens e mulheres de igreja que nós somos culpados, cada um no seu cargo e cada um na sua função. Então, quero aqui colocar a carapuça na minha própria cabeça. Mas quando eu me refiro a homens de igreja nas citações feitas durante a palestra, então está bem claro aqui, não é? Ou seja, não estou aqui jogando pedras lá fora e dizendo aqui estão só inocentes. Os anjinhos estão todos aqui dentro do auditório e lá fora estão os demônios. Não, os demônios estão dentro de nós. Está claro o que eu estou dizendo? Então, porque senão nós entramos numa visão integrista e maniqueísta, onde nós somos os bonzinhos, os mauzinhos estão lá fora e começamos a combater lá fora, quando na verdade a batalha está dentro de nós, para a fidelidade. Agora, o que acontece é o seguinte: infelizmente, existem pessoas de igreja, pessoas excelentes e pessoas, às vezes até eminentes, que manifestam opiniões que não estão em sintonia com o magistério da igreja de 2000 anos. E eu não preciso citar nomes. Por quê? Por uma razão muito simples. Meu nome é Legião, né? Ou seja, eu não tenho por que citar nomes, porque seria uma injustiça deixar tanta gente de fora. Então, assim, quem são esses homens de igreja, né? Ao mesmo tempo somos todos nós, enquanto somos todos nós necessitados de conversão, mas também muita gente que nós podemos encontrar no dia a dia de nossas paróquias, de nossas dioceses, né? E onde quer que nós vamos. Como fazer para resgatar esta lei moral? Qual o papel da igreja, seus representantes do clero, nessa restauração? Veja, eu aconselho a leitura de um livro chamado Como Vencer a Guerra Cultural, escrito por um filósofo tomista chamado Peter Kreeft. Kreeft se escreve K-R-E-E-F-T. É um sobrenome holandês, mas ele é americano. Peter Kreeft. Como vencer a guerra cultural. Ali ele coloca muito claramente quem são os nossos inimigos. Os nossos inimigos não são os teólogos heréticos. Os nossos inimigos não são os padres apóstatas, não são os bispos sem coragem, não são os leigos devassos, não são... Os nossos inimigos não é a mídia, nossos inimigos não é nada disso. Não são as grandes fundações, não é o Islã. Nosso inimigo é um anjo decaído com as suas legiões angélicas demoníacas e o nosso pecado. Aqui está a grande guerra e aqui está a grande batalha. Meus queridos, o Ocidente vive momentos dramáticos, mas a destruição de toda a herança cultural do Ocidente é um nada, é uma trivialidade diante do perigo real e concreto de nós e os nossos filhos nunca vermos Deus face a face no céu e sermos
danados ao fogo do inferno eternamente. Isto é o mal. O mal é este: nós nos perdermos eternamente. O resto é trivialidade. Uma guerra atômica seria uma trivialidade diante da possibilidade de nós perdermos eternamente as nossas almas. Porque que esse mundo seja destruído por uma guerra atômica é uma desgraça. Mas é uma desgraça razoavelmente passageira, porque esse mundo ia passar mesmo. Entende? O que está por trás, o mal moral que está por trás de uma guerra atômica, da destruição da civilização ocidental e tal, é que nos importa. Então nós precisamos não perder o nosso foco. Não perder o nosso foco. Não perder a realidade de que uma guerra cultural, na verdade, é uma guerra espiritual. E que nós precisamos envidar todas as nossas forças com o auxílio da graça de Deus e de Nossa Senhora para salvarmos nossas almas, as almas a quem amamos e tantas outras pessoas a quem ainda não amamos o suficiente, mas que devemos amar. Vamos adquirir ferramentas intelectuais dentro dos cursos universitários para lutar contra esses projetos legislativos que podem realmente modificar nossa sociedade para pior. Pós-scriptum, até a nossa Suprema Corte está tomada com alguns ministros, me permito aqui citá-los porque está na pergunta, Dias Toffoli e Lewandowski. Vejam, eu talvez decepcione com o meu juízo um pouco cético com relação à instituição universitária. Houve um tempo, no século XIX, início do século XX, em que as pesquisas históricas não estavam tão avançadas e as pessoas achavam que a instituição universitária tinha sido um grande avanço. A minha opinião, corroborada pelas últimas e recentes descobertas historiográficas, é que a fundação da universidade foi o começo do fim. A própria existência de uma universidade é uma desgraça. Por quê? Digo isso. Porque no Estatuto da Universidade de Paris se instituiu a possibilidade de uma pessoa estudar sem que aquilo significasse verdadeiramente a formação do caráter de um homem cristão. Grandes foram as escolas monásticas e as escolas catedrais na Idade Média. A universidade foi o início do fim. Santo Tomás de Aquino e São Boaventura foram professores universitários, mas foram professores universitários no início das universidades, onde eles ainda viviam das boas influências daquilo que receberam das escolas monásticas e catedrais. É importante também recordar que eles eram membros de ordens religiosas e que, portanto, receberam uma formação humana. Você receber uma formação acadêmica e intelectual e não receber uma formação moral é uma coisa absolutamente... é uma esquizofrenia, é uma loucura. Então você querer resolver as coisas por uma formação acadêmica universitária não vai resolver absolutamente nada. Você precisa resolver, primeiro, você precisa fazer um homem. E este homem será capaz de viver um martírio, de buscar a verdade até o fim. Mas os filósofos antigos já haviam descoberto isso, não é necessário ser cristão para enxergar isso. Os grandes filósofos antigos, Sócrates, Platão e Aristóteles, viam claramente, quando olhavam para os sofistas do seu tempo, que não é possível buscar a ciência sem ser virtuoso. Se você não é virtuoso, você não irá buscar a verdade. E quando encontrá-la, você não irá reconhecê-la. Porque a verdade, ela liberta, mas no mais das vezes ela é dolorosa.
Por que é que, por exemplo, os nossos adolescentes, que nós educamos na fé, levamos para a igreja desde pequenos, fizeram primeira comunhão, se confessaram, aprenderam a rezar o terço com o pai e a mãe, foram à missa dominical, quando chegam à adolescência, de repente, debandam da igreja? Qual é o grande problema? O grande problema é que não adianta você ensinar para ele a verdade se você não ensina o caráter e a realidade de que a verdade vai doer. E a verdade vai exigir abnegação, sacrifício, disciplina. Quando a verdade começa a tirar a liberdade moral, as pessoas vão optar pela maldade e não pela verdade. Então, a questão da universidade, né, ela não é solução para nada. Se não formos nós a educar os nossos filhos e dar a eles verdadeiramente espiritualidade e formação moral, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora uma pergunta um pouco mais amena de uma criança de 8 anos. Reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, como é ver o Papa de perto? Eu tive a graça de me encontrar com 2 papas. Fui ordenado pelo Papa João Paulo II e tive a graça de trabalhar com o cardeal Ratzinger em alguns serviços que prestei para a Congregação dos Dias da Fé. Primeira coisa é ver que realmente são pessoas humanas de grande fé, com todas as dificuldades que todos nós vivemos. Quando a gente conhece um pouco os bastidores, não é, do Vaticano, nós começamos a compreender que aquelas pessoas que receberam estes altíssimos cargos são como todos nós. São pessoas que um belo dia são colocadas diante de uma escolha. São pessoas que podiam voltar atrás, podiam trair tudo, mas por alguma razão não traíram e por alguma razão não voltaram. Eu não estou dizendo isso porque tenha sido confidente de nenhum dos 2 papas, não é isso. Mas tive a possibilidade, mais do que conviver com eles pessoalmente, porque o convívio pessoal foi sempre formal, em momentos momentos cerimoniais, de encontro muito limitado, tive a oportunidade de conviver com pessoas que conviviam no dia a dia e que puderam ver a grande solidão que é ser Papa, humanamente falando. Claro que tem o auxílio do Divino Espírito Santo, de Nossa Senhora, né, dos santos de Deus, mas isso me leva muito a olhar para o Papa como uma pessoa humana, exatamente naquela dimensão que Bento XVI disse quando se apresentou no balcão de São Pedro, pela primeira vez, naquele dia da sua eleição, que alegrou o coração de tantos de nós. Deus se serve de instrumentos inadequados, né? Como é encontrar um Papa? Encontrar um Papa é um ato de fé. Resumiria eu respondi para vocês agora vamos responder para a criança de 8 anos. Encontrar o Papa é um ato de fé. Porque assim como você olha para a hóstia e só vê pão, e tem que acreditar que ali tem muito mais, encontrar o Papa é um ato de fé porque você vê um homem e tem que acreditar que ali tem muito mais. Crer
no papado é isso. Isso eu aprendi com um grande cardeal da igreja, Dom Eugênio de Araújo Salles, falecido recentemente. Dom Eugênio, todas as vezes que ia a Roma, ele levava um presente para o Papa. E o Papa João Paulo II um dia perguntou para ele: Dom Eugênio, por que o senhor nunca vem de mãos vazias? Dom Eugênio respondeu assim: Padre Santo, nós podemos dar um presente a uma pessoa porque queremos bem, mas tem uma outra alternativa. Nós também podemos dar um presente para uma pessoa porque cremos. É o caso. Eu lhe dou sempre um presente filial porque creio. Encontrar o Papa é um ato de fé. Bom, agora uma pergunta um pouco mais direta, e eu vou ler como está escrita. Concretamente, como vamos vencer? O que vamos fazer agora, hoje? Bom, em primeiro lugar, ser fiel ao seu chamado. Não há uma resposta genérica, porque as nossas vidas não são genéricas. Como é que o mundo será salvo? O mundo será salvo se o Padre Paulo Ricardo celebrar missa fielmente, rezar a liturgia das horas, cumprir seu dever, pregar aquilo que ele tem que pregar, fazer a penitência que ele tem que fazer, e diante das ocasiões que se apresentarem, cumprir o meu dever. É assim que Deus vai usar a nossa miséria. Infelizmente, o Padre Paulo Ricardo não cumpre todos esses seus deveres. Todos nós temos uma lista de exame de consciência no final do dia. Então, cumprir o seu dever, o seu papel. Agora, em conjunto, o que podemos fazer é, em primeiro lugar, parar de brigar entre nós e começarmos a trabalhar juntos naquilo que forem objetivos comuns. Por quê? Porque ainda existe um número extraordinário de católicos que estão se conscientizando cada vez mais e que estão se tornando um sólido movimento de vontade de ser fiel à Igreja e à sua santa tradição. Isso está aumentando com a graça de Deus. Isso está aumentando dia após dia. Estrategicamente falando, é necessário que nós nos formemos espiritualmente, vamos nos despertando, e assim como você foi acordado, você precisa fazer o apostolado de acordar outras pessoas. Entende isso? Acordar outras pessoas. Porque é isto que vai fazer a diferença. Usando a linguagem da estratégia revolucionária, se nós fôssemos gramscistas, não somos, mas eu usaria a seguinte linguagem, que é de Gramsci. Gramsci também, de Lenin, Stalin, dos marxistas. Nós estamos no período de acumulação de forças. A acumulação de força quer dizer o seguinte: nós precisamos estar fortes pessoalmente, nos robustecer espiritualmente, estudar mais, ser mais fiéis, rezar mais, nos santificar mais. E precisamos acordar uns aos outros para que nós sejamos cada vez mais pessoas. Esse acúmulo de força irá possibilitar uma ação, né, de um exército. Mas por enquanto o exército está sendo formado. Qualquer um que nesse momento de acúmulo de força dissesse ao ataque, estaria sendo imprudente. Nós podemos hoje fazer pequenas ações de guerrilha, por assim dizer. Estou sempre usando uma analogia, tá? Pelo amor de Deus, ninguém... O padre está
está pregando guerrilha. Guerrilha do Rio. Pequenas ações de guerrilha quer dizer o seguinte: acontece um projeto do Ministério da Saúde para a liberação de tal droga abortiva, não sei o que, etc e tal. Nós nos unimos através da internet e a gente vai e faz uma arruaça, etc e tal, enche de telefonemas, o Ministério da Saúde faz bagunça, nós fazemos abaixo-assinados, fazemos barulho, 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 barulho. E a gente intimida aquela ação. Isso é uma pequena ação de guerrilha. Entendeu? Onde nós vamos apagando aquele foco e mostrando que estamos vivos. Isso vai nos animando a despertar outras pessoas. Mas isso ainda não é a grande batalha. A grande batalha, deixa eu dizer bem claro, é tirar esse povo do poder. O problema é o seguinte: o que é que adianta tirar se nós não temos quem colocar? Entendeu? Então, nós precisamos nos formar para termos alternativa. Por enquanto não a temos. O exército não está formado. Porque o exército se formando, brotará lideranças e Nosso Senhor irá fazer aparecer pessoas, líderes, né? Ou seja, nós estamos tomados por uma modéstia que não é virtuosa. É uma falsa humildade, que é o seguinte: você chega e diz para um católico: você quer o poder? Não, eu não quero poder, eu não quero poder. Mas espera lá, você tem que olhar para o poder não como um substantivo, mas como um verbo. Você quer poder educar os seus filhos? Você quer poder professar sua fé? Você quer poder defender as crianças no útero da mãe? Você quer poder fazer o bem? Então você quer o poder. Ou o que é que você prefere? Você prefere não poder? Entendeu? Então o que acontece? Nós temos que tirar esse povo de lá. Por enquanto temos condições? Não. Mas eles também começaram pequeninos. Há 30 anos atrás, quem diria que o PT iria chegar ao poder? Quem diria que a esquerda chegaria a esse domínio quase totalizante da cultura brasileira? No entanto, chegaram. Só que nós temos uma grande vantagem. Nós temos a verdade do nosso lado. E a verdade, a palavra de Deus, ela é um leão. Ela não precisa ser defendida, ela só precisa ser desamarrada. Ela faz o serviço. Entende? Você solta o leão que ele faz o resto. Por quê? Porque a mentira é muito mais trabalhosa. Você mente para mim e diz que esse copo não existe. E convence a sala inteira de que o Padre Paulo não tem um copo debaixo da mesa. E depois de 2 anos de argumentação dizendo que o Padre Paulo Ricardo não tem um copo debaixo da mesa, eu chego e digo: aqui. Acabou. Os seus 2 anos de trabalho vieram abaixo. Porque a mentira é trabalhosa. A verdade, ela brilha sozinha. Então nós temos uma grande vantagem. Além do fato de que Deus está do lado da verdade e nós temos que lutar para estar do lado da verdade. Não estou dizendo que nós estamos sempre do lado da verdade. É uma luta. É um exame de consciência diário. É uma luta diária. Creio que nós tenhamos passado da metade das perguntas. Infelizmente, pelo adiantar da hora, eu vou apenas fazer uma. Aliás, vou aproveitar um pouquinho e vou fazer 2 em uma, porque elas são mais ou menos conexas. E é o seguinte: a primeira: e sobre a adoção de crianças por homossexuais, quais as consequências? E uma que também trata do tema do homossexualismo, se o senhor desejar pode respondê-las juntas. Padre Paulo Ricardo, gostaria que o senhor explanasse um pouco acerca da castidade dos homossexuais neste mundo contemporâneo. Nossa Senhora do Ó. É uma enciclopédia, né?
Aqui eu gostaria... Veja, a questão da moral da igreja todo mundo conhece. E os meios ascéticos que a igreja propõe para se manter a castidade, todo mundo conhece também. Eu gostaria então de propor alguma coisa que é uma opinião pessoal, então eu ponho as mãos na frente e digo, cuidado, é a minha opinião. Está entendendo? Cuidado. Vale quanto pesa. Ou seja, com muita prudência, aceite ou rejeite o que eu vou dizer. Da experiência que eu tenho de direção espiritual e de confessionário, a tendência homossexual, ela não é uma doença no sentido específico da palavra. Porque uma banana verde não é uma banana doente, ela só não amadureceu. Um homossexual é uma pessoa cuja sexualidade não amadureceu e não cresceu. E digo por quê. Pergunte a qualquer homossexual, e isso não vale só para os homossexuais, hein? Vale também para os heterossexuais que são playboy ou playgirl, como queiram. Pergunte para essas pessoas que vivem uma vida devassa. No momento em que fazem sexo, nenhuma delas sente ter a idade que tem. Um homem de 40 anos se sente um adolescente de 15. Por quê? Porque ninguém mais quer ser pai, ninguém mais quer ser mãe. Um homossexual é uma pessoa que não quer crescer, que não quer assumir a paternidade e a maternidade, mas que de alguma forma está fixado numa infantilidade. E aqui estou respondendo dessa forma para poder responder também a questão da adoção de filhos. Aqui está a grande realidade. A realidade de que existe uma distorção na própria identidade. Um homem maduro é um pai, mesmo que ele não tenha se casado. É pai espiritual. Uma mulher madura é uma mãe. Esses dias eu estive na Canção Nova, esses dias, quer dizer, uns meses atrás, na Canção Nova, um grande evento de juventude que tem todos os anos, chamado PHN, e um jornalista veio me perguntar: Dia Mundial da Juventude, o Papa vem ao Rio de Janeiro, Padre Paulo, que beleza, quantos jovens, milhares de jovens aqui na Canção Nova, Padre Paulo, o que a igreja espera do jovem? Eu respondi com toda simplicidade: espera que ele cresça. Espera que ele amadureça e deixe de ser jovem. Que estupidez é essa que todo mundo quer ser jovem? O sujeito com 50 anos de idade está vestido como um adolescente idiota. Que sentido tem isso? Não que os adolescentes sejam idiotas, mas é o sujeito que faz isso. O sujeito que faz isso. Não é possível. Como é possível? Outro dia, eu falando com uma senhora, eu disse: quando eu era um padre jovem, ela disse: não, padre, o senhor ainda é jovem. Minha senhora, a senhora não me ofenda. Eu não sou mais jovem. Não quero voltar a dar as cabeçadas que dei quando era jovem. E meu projeto de vida é um dia ser um sábio ancião. Quem sabe eu chego lá. Esse infantilismo. Então, como ajudar a castidade de uma pessoa que seja homossexual? Ora, cresça. Eu sempre digo para pessoas que vêm na confissão, que tem esse problema, eu digo para ele: meu filho, seja homem. Seja homem aqui. Concretamente. É sobretudo, deixe de ser criança. Seja pai, seja adulto, seja responsável. E você vai ver
que essas fantasias tolas que existem na cabeça de todos nós, se a gente der asa, gente, se nós dermos asa para o pecado, dentro de nós, de todos nós, irá brotar um tarado. Está entendendo? Porque a fantasia é maluca. Se você der espaço para isso, o que vai virar? Então, cresça. Pare de ser uma criança irresponsável. Não deixe a fantasia tomar conta. Né? E queira ser aquilo que Deus quer de você. Um pai, uma mãe adulto. Agora, exatamente por isso, eu não creio, sinceramente, não creio que essa questão da adoção de crianças por homossexuais represente um problema estatístico. É um problema simplesmente para quebrar a coluna vertebral da família. Ou seja, eles querem simplesmente chutar o balde. Eles fazem isso para, desculpem o palavreado, para avacalhar. Entendeu? Então, para permitir. Mas eu não creio que os homossexuais queiram adotar crianças. Entendeu? Porque não faz parte da estrutura psíquica e afetiva deles. Eles não querem isso. Eu já vi um caso de que um homossexual criou mesmo uma criança que foi jogada no lixo. Aí a criança cresceu homossexual por causa disso. Sim, não, existem casos, veja, eu estou dizendo, existem casos de homossexuais que querem adotar e que educam, etc e tal, isso e aquilo. Mas isto é uma realidade que é mais preocupante enquanto moralidade e exemplo social, enquanto você vai e permite isto, e isso destronca o conceito de família, do que, estatisticamente falando, algo significativo socialmente. Existem casos, claro, existem casos, mas eu não, é minha opinião, por isso que eu pus as mãos na frente, né? Cuidado, minha opinião. Eu não creio que isto vá representar um problema estatístico socialmente, porque os homossexuais não querem isso. É a mesma coisa da história do casamento gay. Qual é o gay que quer se casar se nem os héteros estão querendo casar mais? Entende? Eles legalizaram o casamento gay na Holanda, em 20 anos casaram 2.000 pessoas, quer dizer, uma coisa ridícula. Eles não querem se casar. Não faz parte, entendeu? Do ethos deles, ou da falta de ética deles. Eles não querem se casar, eles querem fazer isso simplesmente para destruir. Então existem gays que se casam? Sim. Mas o casamento gay vai representar no futuro um problema social? De vão ter uma multidão de casais gays casados e tal? Não creio. Isso é feito simplesmente para destruir a família heterossexual, monogâmica, uno, indissolúvel, que Deus colocou. É feito como um projeto destruidor. Mas não faz parte da mentalidade. Por quê? Porque, vamos usar a linguagem deles, a própria existência de vínculos familiares, tais casamento, vínculo pai e filho, faz parte da moral burguesa. Para que eles vão querer isso? Entende? Conforme o Toplínio Correia de Oliveira sempre nos ensinou, explicou e publicou, até o final do século passado, houve uma obra de destruição da civilização cristã e ocidental. E a partir do século XXI, eles já estão querendo construir uma ordem social, política e econômica e cultural anticristã. É uma nova civilização. Antigamente houve a cristandade, houve a ruína da cristandade e agora está sendo construída uma anticristiandade. E, como muito bem o padre Paulo falou, existem dois movimentos nesse sentido. Uma tenaz é a construção de um Leviatã, de um governo supranacional, tipo da ONU, que vai ditar as regras para todo o universo. E regras não cristãs, regras anticristãs, como as amostras que nós temos em abundância
aqui à nossa vista. E a outra tenaz é uma amoralidade total, crescente e orquestrada, como também o Padre Paulo mostrou muito bem. É uma música que indica que existe um maestro dirigindo eles. Eu acabo de chegar agora de uma viagem à Europa e, paz, meus senhores, nessa música orquestrada, porque lá se trata das mesmas temáticas aqui do Brasil, casamento de homossexuais, aborto, etc, etc, mas já estamos ouvindo alguns sinais de promoção da pedofilia. É inacreditável, mas é o que eu já estou ouvindo na Europa, e os senhores se preparem, porque daqui a alguns meses vai começar a ver aqui. Eles já estão defendendo que a mulher, a criança, a partir dos 8 anos, a menina, a partir dos 8 anos já indica tendências sexuais. E que não há razão para, quando ela atingir os 14 anos, que ela não possa agir sexualmente como uma mulher inteiramente adulta. Então deixa de ser crime ter relações com uma menina de 14 anos. E eles também querem que as penas para os tarados, para os que praticam crimes de pedofilia, sejam diversificados. Porque tem uns que eles admitem que são realmente mal intencionados, mas eles acham que a maioria é para um desequilíbrio psicológico que precisa ser tratado como o sarampo é tratado. Então, o sujeito que comete um crime de pedofilia, parado, vamos verificar se foi um desequilíbrio psicológico ou se foi uma coisa mal intencionada. E a pretexto disso, grande parte dos pedófilos vão ser inocentados. Vai deixar de ser um crime horrendo como é hoje atualmente. Preste atenção, porque isso vai chegar aqui no Brasil no próximo ano. Outro ponto que eu gostaria de destacar, também muito interessante, que o senhor chamou a atenção, é a questão das fundações americanas. As fundações americanas, junto com a ONU, é que orquestram toda essa modificação na nossa civilização, na nossa cultura, na nossa moral. E o que aconteceu com elas? Elas só foram infiltradas. Elas não nasceram assim. Por exemplo, a Fundação MacArthur nasceu para combater o comunismo. Mas hoje em dia é a maior precursora do socialismo no mundo inteiro. Por quê? Porque os socialistas infiltraram lá, dominaram a fundação, e hoje a Carnegie, a Rockefeller, a Ford, todas elas são, MacArthur, são fundações com bilhões de dólares doadas pelo quê? Pelos capitalistas americanos, para defender o quê? Defender o socialismo e defender uma nova moral que é oposta à nossa moral. Então eu agradeço muito essa brilhantíssima exposição que o senhor fez, e exatamente gostei de ver como o que o senhor diz é exatamente o que nós pensamos. E nós precisamos fazer um convite aos senhores presentes aqui e para seus amigos que participem de uma verdadeira cruzada para defender a nossa moral, a nossa religião, ou aquilo que nosso Senhor ensinou. Os evangélicos são muito mais organizados que nós. Por enquanto eles são minoria. Nós temos uma pequena maioria em relação a eles. Mas se nós não nos organizarmos, se nós, como o senhor diz bem, não fizermos uma frente comum, eles vão acabar dominando, vão se tornar a maioria aqui no Brasil. Então convido os senhores, vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar com a internet, com sites, com blogs, tudo isso está ao nosso alcance. Isso está ao alcance das senhoras, das crianças, dos velhos, dos moços, porque todos nós mexemos na internet. Então vamos à luta, vamos combater, e Nossa Senhora prometeu que em Fátima, que no fim o coração dela vai triunfar. Então vamos participar dessa vitória, mas vamos começar a participar. E como o senhor diz muito bem, chegou a hora de dizer de que lado nós estamos nessa vitória de Nossa Senhora. Então vamos nos alistar nessa cruzada e vamos fazer uma grande união com esse objetivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos em casa. Agradeço também aqueles que ajudam no site padrepauloricardo.org, são tão numerosos aqui. Então já deixo um abraço comum para todo mundo, se não conseguir, né, abraçar a todos e agradecer a todos.